Presidente da República diz que há bombas de combustível em Sofala que financiam o terrorismo em Cabo Delgado. Angolanos elegem amanhã novo presidente e parlamento para o próximo quinquênio. Mambas já preparam-se para a segunda eliminatória de acesso ao CHAN. Boa noite. O Presidente da República diz que há bombas de combustível na província de Sofala que financiam o terrorismo em Cabo Delgado. Filipe Nunes alerta que os pagamentos em numerário é que propiciam o ato. Uma outra preocupação apresentada pelo chefe do Estado é o suposto contrabando de exportação de produtos através do Porto da Beira. Em uma conjunta dos Conselhos de Representação do Estado e Executivo Provincial em Sofala, Filipe Nunes falou de vários focos de financiamento ao terrorismo, um dos quais é a proliferação de bombas, algumas com práticas ilegais. Não estou a proibir, mas que paguem. E depois que usem métodos legais de como se paga o combustível. Não exigir cash. Se há máquina para tratar, tem que passar naquela máquina, etc., pagar o combustível. O dinheiro que circula de mãos em mãos, segundo Nunes, é depois levado para financiar aos terroristas. Nunca falei uma coisa sem base, não gosto. Mas temos informações de pessoas que usam esses meios para subsidiar os terroristas. Então é melhor pagarem legalmente e depois vocês, não sei se é a autoridade tributária que tem que controlar isso, mexer na indústria de energia que vocês estão, controlem isso. Proliferação sim, se é para o desenvolvimento é o que nós queremos, mas se é para lavagem de dinheiro não. Filipe Nunes disse ainda que essa é uma das razões pelas quais o país tarda a erradicar o terrorismo em Cabo Delgado. Nós podemos estar a fazer tudo lá com os jovens lá, combater o terrorismo, se aparecem pessoas que têm dinheiro nessas dimensões, estão nos a atrapalhar, não conseguimos fechar o ninho da sustentação dessas pessoas. Ainda sobre o terrorismo, Filipe Nunes disse que o grupo dos terroristas está enfraquecido e que está a recrutar na Tanzânia, porque os jovens moçambicanos não querem mais. Nenhuma criança saiu lá de Mocimboa, de Palma, de Kisanga para ir ser terrorista que ficou rico. Não se sabe que ficou rico ou que conseguiu bicicleta e conseguiu motorizado. Ninguém, mesmo comida não estão a ter, morrem de fome. O Presidente da República mostrou-se igualmente preocupado com o contrabando no Porto da Beira. Diferentes tipos, não só de madeira, como me referi em Tete, que usam esse porto. Mas também diferente tipo de essa coisa de subestimar, tá? Andar a transportar castanha como amendoim, como feijão buer, andar a carregar açúcar como se fosse. Não. Tem que haver controle, porque há fuga de fisco muito aqui. Se de fato há muito negócio de madeira, vamos lá subir a taxa para ganhar dinheiro para o país. O governo aprovou hoje uma estratégia de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. O governo lançou semana passada o alerta de que em 2021 aumentou em cerca de 7 mil milhões de meticais o dinheiro de operações financeiras suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo no país. Esta segunda-feira, em Sofala, o Presidente da República deu dados mais exatos, falando do uso de bombas de combustíveis para financiar o terrorismo. O pronunciamento de Sua Excelência, o Presidente da República, ontem, enquadra-se dentro de uma reflexão permanente que o país tem vindo a fazer, de modo a conformar-se, não só com aquilo que são os interesses internos, mas também com o cumprimento de uma série de colocações a nível internacional sobre o combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Esta terça-feira, em mais uma sessão do Conselho de Ministros, o Executivo aprovou uma estratégia de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação nuclear 2023-2027. A estratégia é um instrumento que visa contribuir, construir e manter um sistema financeiro nacional robusto, através da adoção de medidas preventivas e repressivas eficazes, de atos de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo,
bem como da implementação efetiva dos padrões normativos internacionais, como a contribuição para um sistema financeiro regional e internacional saudável. Além disso, na sessão desta terça-feira, o governo decidiu tornar a Companhia Nacional de Canto e Dança em instituto público, com novas atribuições, competências e estrutura. Deve haver uma boa relação entre as Forças Armadas e a população de Cabo Delgado para facilitar a identificação dos terroristas. A afirmação é do diretor de Educação Cívica no Estado-Maior-General. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique buscam a todo custo eliminar os terroristas no seio das populações, mas a tarefa não se mostra fácil. O grande desafio é disseminar a informação para impedir que os terroristas tentem ganhar o coração da população através de aliciamento, de mentiras, promessas falsas, etc. Então, o grande trabalho é fazer ver à população que essa informação que eles passam não é real, não é verdadeira, é falsa. Para isso, mostra-se necessário o reforço da formação acadêmica para melhorar a relação militar-população. A tarefa de formação é uma tarefa que começou desde a luta armada de libertação nacional até hoje. É por isso que hoje nós temos a Escola de Sargento, temos o ISIDEF, temos a Academia, temos a Escola Prática do Exército, Escola Prática todos os ramos têm escolas práticas, exatamente para cumprir esta função. Precisamos de formar, precisamos de treinar, precisamos de organizar o homem para podermos triunfar na guerra. Abel David, diretor de Educação Cívica no Estado-Maior-General, falava esta terça-feira após a realização do segundo dia da Conferência Científica de Defesa e Segurança. Os economistas dizem que o regresso do financiamento do Banco Mundial ao orçamento do Estado vai reduzir o endividamento público interno. Alertam também que a aplicação dos 300 milhões de dólares deve se refletir no crescimento inclusivo. Desde o corte do apoio a Moçambique pelos parceiros internacionais, em 2016, o país era obrigado a recorrer aos bancos comerciais nacionais para buscar dinheiro. A retoma do financiamento do Banco Mundial ao orçamento do Estado vai, segundo economistas, garantir mais recursos e reduzir o endividamento interno. Isto tinha como efeito pressionar as contas públicas e um dos efeitos de pressionar as contas públicas é o aumento do serviço da dívida. E mais serviço da dívida significa menos recursos para financiar o próprio desenvolvimento. O setor público vai depender menos da dívida interna. Dependendo menos da dívida interna, vai significar que os bancos vão ter que começar a procurar clientes para dar dinheiro emprestado. E onde é que estão esses clientes? Estão no setor privado, que precisa desse dinheiro para investir. No entanto, há questões que o Estado deve ter em conta na aplicação dos 300 milhões de dólares. O problema de Moçambique não é dinheiro como está. O problema de Moçambique é como nós estruturamos a economia para esta economia tirar vantagem das oportunidades que existem. O que nós temos que fazer é nos organizarmos do ponto de vista de política, do contexto político mesmo, e do ponto de vista institucional. É seguir as reformas que estão por detrás deste pacote. E é isso que nós esperamos. A luta contra a corrupção, a desburocratização, a facilitação da vida do empresário e do investidor, inclui a facilitação da vida do cidadão. O crescimento tem que ser sentido no bolso de todos. Os economistas salientam que a retoma do financiamento revela a confiança do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial depois do escândalo das dívidas ocultas. As viaturas estão a ser cobradas entre 450 a 1.850 meticais para ter acesso ao Porto da Matola. A cobrança é feita pela empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique. Esta é a vista frontal do Porto da Matola, implantado numa área de 262 hectares. Neste momento, o Porto está num processo de implementação do sistema de controle e acesso e, para garantir proteção e segurança, bem como seu funcionamento, está desde 1 de agosto corrente a cobrar a entrada de viaturas ao Porto, como mostra esta tabela.
A viatura de até 9 lugares paga 450 meticais. Para a viatura acima de 9 lugares é cobrada 600 meticais. Veículo de carga e misto de até 3,5 toneladas paga 750 meticais. Viatura de carga e misto até 20 toneladas paga 1.200 meticais. E veículo de carga e misto acima de 20 toneladas paga 1.850 meticais. Vamos continuar com o investimento na reabilitação da estrada de acesso, na introdução do sistema de monitoramento eletrônico, o CCTV, ao longo da vedação. E estamos a criar nesse momento uma unidade para controle e gestão de acessos. Então, todos esses investimentos devem serem mantidos, né? E para a sua manutenção precisamos de recursos. É daí que achamos que é chegado o momento de cobrar essas taxas. Entram para o Porto da Matola, em média diária, 1.200 veículos, destacando-se os de transporte de minérios em número de 300 que vêm na totalidade da vizinha África do Sul. Os de transporte de combustíveis que vêm de diferentes países da África Austral ocupam a segunda posição. A situação tem causado engarrafamentos na Estrada Nacional número 4, bem como na chamada Estrada Velha. Chegamos à conclusão de que a subida do tráfego de minério por rodovia, motivado por uma grande demanda ao nível internacional, a melhoria do preço por aí fora, levou à subida desse tráfego, não é? Também esse tráfego de minérios deveria, nas condições normais, ser transportado por ferrovia. E o terminal de carvão, ou terminal de minérios do Porto da Matola, tem todas as facilidades para esse manuseamento por ferrovia. O Porto da Matola funciona parcialmente no regime de concessão. Os jovens da Frelimo dizem que estão a trabalhar para que o partido vença as eleições nos municípios agora sob gestão da oposição. A OJM reuniu-se hoje na Matola para eleger os membros do Conselho Nacional. A Organização da Juventude Moçambicana, OJM, pede a contribuição de todos para o fortalecimento da organização e do partido. De acordo com os jovens da Frelimo, o desafio imediato é a dedicação da juventude no Congresso do Partido em setembro e, a posterior, as eleições autárquicas. O primeiro desafio que temos é trabalhar, mas trabalhar muito para vencermos as eleições autárquicas que nos avizinham, portanto, em 2023, logo que terminarmos as eleições internas, vamos continuar a trabalhar nas províncias, sobretudo com maior destaque para a cidade da Beira, Quilimane, Nampula, Nacala, Coamba, que são as cidades importantes para nós e que estão sob gestão da oposição. Silva Livone falava esta terça-feira na Matola, na primeira sessão extraordinária para, entre outros pontos, eleger os membros para o Secretariado e Conselho de Jurisdição Nacionais da OJM. No evento, o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, pediu debate franco de ideias. Para que no final possamos ter orgulho de ver a nossa OJM mais unida, fortalecida e com a consciência da grandeza da sua missão cada vez mais apta para enfrentar e vencer os desafios do presente e do futuro. Participaram da primeira sessão extraordinária da organização membros do Conselho Nacional de todo o país. É já amanhã que se realizam as 5ª eleições gerais em Angola. A Comissão Angolana de Eleições diz que está tudo pronto para o escrutínio. No entanto, o órgão reconhece que há províncias onde ainda está a decorrer a distribuição de material de votação. A garantia foi dada pelo porta-voz da CNE angolana, que diz que o órgão esteve durante a manhã desta terça-feira a analisar os aspectos logísticos, província a província. O estado de preparação, portanto, ou o ponto de situação, constatou
que em termos de progresso há províncias, portanto, que maioritariamente já têm a totalidade da logística nas assembleias de voto, e em outras esse esforço continua e muito provavelmente até o final do dia poderemos ter o processo todo concluído. No exterior está o processo totalmente concluído, portanto todos os consulados das 25 cidades em que teremos eleições têm todo o material eleitoral em prontidão. A CNE não confirma nem desmente que há governadores provinciais e vice-governadores que são presidentes de algumas mesas de voto. Por carecer de fundamento legal, o mesmo foi indeferido, considerando que a lei não estabelece qualquer proibição relativamente a... Portanto, a lei estabelece os critérios a que deve obedecer a qualidade de membro de mesa de voto, e entre os impedimentos e incompatibilidades, este requisito que a UNITA levanta não consta da lei. A maior parte dos observadores já foram credenciados. Total de 47 organizações e 33 individualidades que solicitaram credenciamento foram credenciadas já praticamente todas. Em termos de organizações e individualidades, estamos a falar à volta de para cima de 1.300 observadores internacionais e internacionais já acreditados. Outra garantia da CNE é que não vai faltar refeições aos membros das assembleias de voto, tal como aconteceu nas outras eleições. O quadro do conjunto dessa logística, portanto, a Comissão Nacional Eleitoral adquiriu alimentação e água para todos os membros das mesas das assembleias de voto. Portanto, essa questão não se vai colocar, porquanto foram adquiridas quantidades suficientes de rações frias que vão permitir que os membros das mesas tenham, portanto, o sustento, tenham a logística alimentar assegurada. No entanto, admite que jovens que nos últimos 5 anos completaram 18 anos e não têm bilhete de identidade não irão votar. Vai ser permitido votar com o cartão de munícipe? Não, não será possível. E o que vai acontecer com esses eleitores? Provavelmente não vão votar. Os cidadãos angolanos dizem que, independentemente de quem ganhar as eleições, devem ser feitas mudanças profundas no país. São 14 milhões de pessoas que decidem amanhã quem vai governar Angola nos próximos 5 anos. Os 14 milhões de eleitores foram achados através de um registro eleitoral oficioso, ou seja, os eleitores não precisaram ir se recensear. O governo adiciona automaticamente à base de dados que entrega a Comissão Nacional de Eleições os cidadãos que completam 18 anos, e a partir dessas listas são elaborados os cadernos eleitorais. E para o cidadão saber onde irá votar, pode consultar através do telefone ou estes brigatistas que na rua respondem às dúvidas dos eleitores. Irina completou este ano 18 anos e ainda não sabia onde irá votar. Entregou a esta gente o seu bilhete de identidade e em menos de 1 minuto teve toda a informação. Esse é o número da Assembleia de Voto. Esta é a mesa, 2 Neto, mesa número 5, página 35, bairro Rio Seco, município de Cacoaco. Qual a continuação então? Obrigada. Ficou satisfeito? Completei a idade de 18 anos agora. E eu não sabia onde que eu iria votar, se posso votar em qualquer sítio ou tem um sítio específico para os que completaram só 18 anos agora. Não duvida que irá mesmo votar, até porque sabe muito bem a importância de exercer o seu direito de voto e tem bem claro o que precisa mudar no seu país. A educação, porque eu sou estudante, a cesta básica que está o preço está muito elevado e nós vemos as nossas mães a reclamar. Durante 30 dias ouviu as promessas eleitorais de todos os 8 partidos e por isso já sabe a quem irá votar. Acredita que esse candidato pode trazer a prosperidade que ela deseja para o seu país. Vou na fé, não tenho a certeza, mas vou na fé. Não é só Irina que quer ver mudanças em Angola. A maior parte dos jovens vê nestas eleições a oportunidade de contribuir para uma Angola próspera. Independentemente de quem vai ganhar, nós queremos mudança. E nesta altura as escolhas já estão feitas, faltando apenas depositar o voto na urna e com a certeza de que o país não mais será o mesmo. Eu consegui acatar algumas coisas e eu espero que esse mesmo candidato que eu vote, se ele tomar o poder,
que ele possa exercer o que ele diz. Pelo menos o meu candidato vai ao encontro daquilo que o povo quer. A votação é de apenas um dia e decorre entre as 7 às 17 horas em todo o território angolano. Tomás Salomão e Aires Ali são observadores internacionais das eleições em Angola. Os dois moçambicanos dizem que o escrutínio está bem organizado e não vêem motivos para haver violência pós-eleitoral. Nunca vai encontrar um processo isento de problemas ou isento de insuficiências. Como dizia um candidato um delegado, portanto, dos observadores internacionais na audiência com Sua Excelência o Presidente, dizia ele de que, olha, até no meu país, que é um país com instituições sólidas em termos democráticos, etc., etc., até aparecem pessoas que já morreram há muito tempo na lista de eleitores. Estamos a acompanhar um profissionalismo, um grande sentido de organização dos órgãos eleitorais, a todos os níveis. Eu já pude visitar, para além de Luanda, uma província, Bengo, onde trabalhamos com o município, fomos ver o nível provincial e todas essas instituições têm um sentido de organização, estão com muita serenidade, estão a gerir o processo. Os dois políticos moçambicanos dizem que a ideia de que é nestas eleições que haverá alternância em Angola pode não constituir a verdade. Em Luanda, se olhar muito bem para Luanda é uma zona, em particular a zona urbana, onde existe uma forte influência da oposição. Verdade seja dita. Mas o partido no poder, o MPLA, também continua a ser um partido forte em Luanda. Quando sai de Luanda, caminha para o interior de Angola, a percepção é outra. A oposição também tem uma fraqueza. E qual é essa fraqueza? É que há 8 partidos da oposição que concorrem para as mesmas eleições. Então, o voto da oposição está disperso. Os órgãos eleitorais, desde o início, estão a fazer uma campanha que para nós parece muito boa, é dizer que, olha, vamos seguir a lei, o que é que está dito na lei, e que os partidos se comprometeram, e é isso que nos vai fazer com que a Angola saia cada vez mais unida, e há uma expressão muito forte, que não queremos mais guerra. Então, todos aqueles que nós queremos é o desenvolvimento para Angola, aqueles que ganharem as eleições são ganhadores, mas também não se considerem que os outros perderam tudo. Apelam ainda à participação massiva de eleitores no escrutínio e que haja respeito pela lei. O cidadão vai votar, exercer o seu direito de voto, retira-se das mesas da votação, não fique muito. Portanto, é uma tentativa de assegurar que não haja mais tranquilidade, que não haja este espaço para tumultos ou para ações que possam sair do controle das autoridades. Os angolanos, aquilo que querem é paz, e esta é a mensagem que nós, observadores internacionais, que vimos aqui apoiar e testemunhar este processo, estamos a transmitir aos angolanos, estamos a transmitir aos nossos irmãos angolanos, e cabe a eles amanhã mostrarem que estão à altura deste desafio que eles próprios se impuseram, a eles próprios que é construírem o edifício democrático da República de Angola. O Instituto para a Democracia Multipartidária apoiou Angola na formação dos partidos políticos e da sociedade civil para a preparação da participação nas eleições de amanhã. O IMD quer agora explorar a experiência angolana para o ciclo eleitoral que se avizinha em Moçambique. Temos estado a acompanhar desde a primeira hora, inclusivamente com o nosso parceiro aqui em Angola. Juntamente realizamos algumas formações para a sociedade civil, como também para os partidos políticos. A formação sobre todo o processo que tem a ver com a monitoria do processo
eleitoral, a questão da observação da sociedade civil, a questão também da observância rigorosa em relação à própria legislação. E temos estado a acompanhar com satisfação, sobretudo aquilo que tem a ver com a primeira fase do próprio processo, desde a pré-campanha e o período da campanha eleitoral, que decorreu dentro da normalidade, surpreendeu a todos, dada a competitividade existente, sobretudo entre os dois maiores partidos de Angola e a moldura humana, o nível de apoio que os dois partidos tinham. Esperava ser que a tensão viesse a degenerar em uma situação de conflitos recorrentes, mas não. A campanha decorreu na tranquilidade, a questão da tensão refletiu-se mais a um nível discursivo. Paulo Portas diz que não podia ter recusado o convite, aliás, do presidente angolano para ser observador nas eleições de amanhã. Portugal e Angola têm relações muito importantes e excelentes, e esse tipo de convites não se recusam. O Presidente da República de Angola sabe que a minha opinião é independente e a minha intenção é contribuir para que estas eleições corram o melhor possível, da forma mais transparente, da forma mais participada e que resultem no bem de Angola. Ser observador significa ver, escutar, perguntar, ouvir, antes de dar opiniões. É já amanhã que os angolanos escolhem quem vai governar o país nos próximos 5 anos. A STV está em Angola a acompanhar todo o processo eleitoral. Vamos agora em direto a Luanda, ao encontro dos jornalistas Pedro Amba e Francisco Malhate. Malhate, boa noite. Está tudo pronto para amanhã? Isaura, de fato estamos em contagem decrescente para esta eleição geral. É a quinta eleição que os angolanos, portanto é a quinta oportunidade que os angolanos têm de escolher os seus dirigentes, e por isso há uma calmia muito grande na cidade de Luanda. O dia todo foi um dia de calma que marcou, portanto, aquilo que se espera deste dia, que é um dia em que as pessoas escutam, ou seja, avaliam aquilo que foram as mensagens que estiveram a escutar ou ouvir durante os 30 dias da campanha eleitoral. E para amanhã, mais fresco, mais calmos, dirigirem-se às assembleias de voto e poderem exercer o seu direito de votar. E esperamos que o dia de amanhã possa, de fato, também ser como foi o dia de hoje, calmo, sem nenhuma situação de anormalidade. Os órgãos eleitorais a trabalharem no sentido de garantir a colocação de toda a logística necessária para que estas eleições decorram sem sobressaltos no dia de amanhã. Também os observadores, vimos um maior movimento de observadores, os últimos já fazerem a acreditação para que possam estar no dia de amanhã disponíveis para circular e irem para os locais onde foram indicados pela CNE para poderem fazer a observação destas eleições angolanas. E dizer ainda que amanhã, logo às primeiras horas, 7 horas, as assembleias de voto estarão abertas. O presidente angolano João Lourenço vai ser um dos primeiros a exercer o seu direito de voto, logo às 8 horas. A seguir, o candidato também da UNITA vai votar à mesma hora nos arredores de Luanda. E, portanto, espera-se que o dia todo possa ocorrer tranquilamente. E também a CNE marcou 3 sessões, portanto, de esclarecimentos para jornalistas ao longo do dia, logo às 8h30, portanto 1h30 depois da abertura das urnas, depois ao meio-dia e também por volta das 18 horas vai voltar a fazer uma atualização daquilo que estará a ser este movimento, este escrutínio que estará a acontecer, aliás, no dia de amanhã, um pouco por toda Angola. São 14 milhões de eleitores que estão a ser chamados para escolherem o futuro presidente de Angola e o futuro parlamento angolano. Isaura. Obrigada, Francisco Malhate. Tivemos então uma fotografia geral da preparação das 5ª eleições gerais de Angola. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias.
Um dos agentes de escolta do governador da província de Nampula continua internado no Hospital Central de Nampula. Trata-se de uma das vítimas do acidente de viação que ocorreu na semana passada, envolvendo uma viatura protocolar. Um carro da polícia que escoltava o governador de Nampula na semana passada envolveu-se num acidente de viação quando voltavam do distrito de Malema. 2 agentes da polícia afetos à unidade de proteção de altas individualidades tiveram ferimentos graves. Por isso, foram atendidos no serviço de reanimação do Hospital Central de Nampula. 2 estiveram alta da reanimação para a enfermaria e um está internado na ortopedia. Neste momento, os doentes internados só ficamos com um na ortopedia e que está fora de perigo. A polícia levou 4 dias para prestar informação sobre o acidente. Tratou-se de um corte de prioridade e existia uma viatura de mercadoria que vinha a alta velocidade e não conseguiu conter a sua velocidade, acabou embatendo-se contra a viatura que fazia a escolta de Sua Excelência Governador da província de Nampula. Esta não é a primeira vez que um carro de escolta de um dirigente público envolve-se num acidente de viação. Há precisamente 3 anos, isto é, em agosto de 2019, um carro da Polícia da República de Moçambique, que escoltava o governador da província de Inhambane, envolveu-se num aparatoso acidente de viação que custou a vida de alguns agentes da polícia. O acidente aconteceu no distrito da Massinga. Esta carrinha de caixa aberta cortou a prioridade da escolta do governador de Inhambane e, na sequência do embate, o carro da polícia capotou e 5 agentes da PRM perderam a vida. O Serviço Nacional de Investigação Criminal fez uma rusga na residência de uma suposta quadrilha perigosa na província de Nampula. Houve troca de tiros na operação. Um dos supostos criminosos foi baleado. Nos últimos tempos, a cidade de Chimoio virou palco de assaltos à mão armada, onde a classe empresarial é a principal vítima. O Serviço Nacional de Investigação Criminal lançou as suas linhas operativas e descobriu, no bairro Nhauriri, a residência dos cérebros da quadrilha que semeia terror na capital de Manica. Houve troca de tiros entre os homens do Cernic e os supostos malfeitores. Um deles foi baleado. Apanharam uma arma, perguntaram a mim que essa arma é de quem? Eu disse não sei. Os outros elementos da suposta quadrilha negam seu envolvimento em assaltos. O Cernic reconhece que há muitas armas em mãos alheias e a serem usadas para atividades criminais, mas assegura que já está a trabalhar no assunto. Estamos a fazer o seu devido trabalho no sentido de poder perceber quantas armas de facto existem que estão nas mãos alheias, para a posterior fazer-se um trabalho de apreensão e a posterior a sua responsabilização criminal. A Cernic, na província de Manica, atinge um suposto criminoso durante uma rusga. Em Inhambane há medicamentos essenciais para o tratamento de doentes que ficavam fora do prazo devido à má gestão. O setor da saúde diz que o problema está ultrapassado com a melhoria na gestão dos armazéns de medicamento. Não raras vezes foram reportados casos de unidades sanitárias que não tinham medicamentos e o setor de saúde diz que tal acontecia por má gestão. Anteriormente nós tínhamos uma gestão que não estava organizada. Com base nessa gestão que cada um pedia aquilo que queria sem fundamento, sem base. E como consequência disso, alguns hospitais recebiam várias quantidades de medicamentos e esses medicamentos acabavam a ficar fora do prazo. Atualmente tentamos mudar este cenário, colocando à disponibilidade do hospital aquelas quantidades que realmente são necessárias para o hospital poder funcionar. Agora está-se a trabalhar para melhorar a gestão e o médico-chefe diz que a província tem medicamentos suficientes para abastecer as 144 unidades sanitárias por 4 meses. Temos em nossa disponibilidade 719 kits, cujo consumo está estimado em cerca de 4 meses.
Na composição do kit, nós temos antibióticos orais, quer seja em comprimidos ou em suspensões. E temos também antibióticos injetáveis, temos analgésicos, antipiréticos, com destaque para o paracetamol. Além de medicamentos, João Muxanga diz também existir material médico cirúrgico em quantidades para 2 meses. O clínico falava no depósito provincial de medicamentos em Inhambane, que acabava de receber fármacos para abastecer a província pelos próximos 4 meses. Há casos de recusa à vacinação contra a poliomielite na província de Tete. O setor da saúde alega desinformação por parte da comunidade. A título de exemplo, esta cidadã de nacionalidade malauiana, residente em Moatize, perante técnicos da saúde, recusou que o seu filho fosse administrado a vacina contra pólio, alegadamente por ter sido vacinado na semana passada no vizinho Malau. Sem gravar entrevista, a cidadã estrangeira limitou-se apenas em abandonar a residência. Para além da resistência em administrar a vacina, há famílias que ainda desconhecem a importância da mesma. Acho que é para prevenir a pneumonia, acho que é isso. Porque não é a primeira vez que passam aqui. Vacinar previne tudo. Doença, a malária, cólera. O médico-chefe distrital de Moatize confirma casos de resistências de cidadãos estrangeiros. Alega má percepção e falta de informação. De facto, é notável alguma resistência, mas com a sensibilização, as pessoas, as famílias acabam aceitando, já que há envolvimento dos líderes, então com o envolvimento deles, acabam sensibilizando as famílias. A 4ª ronda da campanha de vacinação contra a poliomielite terminou neste fim de semana. Em Tete, decorre nesta segunda-feira o processo de varredura com vista a abranger mais crianças. O número de pessoas sem acesso à água potável na Etiópia, Quênia e Somália aumentou de 9,5 milhões para 16,2 milhões em apenas 5 meses. O Fundo das Nações Unidas para a Infância diz que o problema afeta mais as crianças. O número de pessoas afetadas pela seca sem acesso à água potável em África continua a aumentar. Passou de 9,5 milhões em fevereiro para 16,2 milhões em julho. Esta terça-feira, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, divulgou um relatório com dados relativos à Etiópia, Quênia e Somália, em que diz: as crianças no Corno de África e no Sahel poderão morrer em número muito elevado, caso não seja prestada assistência urgente. Nestes locais mais afetados pela escassez de água, há um maior risco de se contraírem doenças transmitidas pela água, como a cólera ou a diarreia, sobretudo em crianças com menos de 5 anos. Quando a água não está disponível ou não é segura, os riscos para as crianças multiplicam-se exponencialmente. Imagine ter de escolher entre comprar pão ou comprar água para uma criança faminta e sedenta que já está doente, ou entre ver a sua criança sofrer de sede extrema ou deixá-la beber água contaminada, que pode causar doenças fatais. O Unicef explica que a maior parte das pessoas que vivem no Corno de África depende da água distribuída por vendedores em caminhões ou carroças. Nas zonas mais afetadas pela seca, muitas famílias já não têm acesso à água. Além disso, o custo de água tem vindo a aumentar nos últimos meses. O Jornal da Noite sai agora para mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital Maputo. A previsão de uma ligeira subida da temperatura, 27 de máxima e 13 de mínima. A céu limpo. Xai-Xai, céu ligeiramente limpo, 25 de máxima e 11 de mínima. Mesmo cenário para Inhambane, 26 de máxima e 17 de mínima são as temperaturas esperadas. Avançamos agora ao centro do país, começamos por Beira. A céu limpo, 15 de mínima e 26 de máxima em Chimoio e Quelimane. A previsão de céu ligeiramente limpo,
24 de máxima e 10 de mínima, 28 de máxima e 16 de mínima, Tete, céu limpo, 29 de máxima e 19 de mínima. Avançamos agora ao norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome, 28 de máxima e 17 de mínima, Lixinga, 20 de máxima e 10 de mínima, em Pemba, Cabo Delgado, a previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 29 de máxima e uma mínima de 20. Até já. Retomamos as notícias. Olhamos agora o desporto. Os Mambas já começaram a preparar-se para o jogo diante do Malawi. A partida é da primeira mão da segunda eliminatória de acesso ao CHAN. Com os 23 jogadores convocados disponíveis, Chiquinho Conde já prepara as estratégias para contrariar o Malawi este sábado. A primeira sessão de treino do Combinado Nacional esteve virado para a recuperação dos jogadores, assim como em aspectos técnico-táticos. Sabemos muito bem que não vai ser um jogo fácil. Teoricamente é um adversário mais inferior à Zâmbia, mas no futebol não podemos contar com isso. Todos os jogos têm uma história diferente, então temos que encarar este adversário com o máximo respeito possível. Foi uma surpresa para mim. Não contava com essa chamada, estou muito alegre. E agradeço pela convocatória. Vejo que a equipa está mais forte. A única novidade na convocatória anunciada semana passada por Chiquinho Conde é a inclusão de Nené. O jogador da Black Bulls vai fechar o lugar de Danito, que se lesionou ao serviço da sua equipa, União Desportiva de Songo. O jogo da primeira mão vai ter lugar este sábado em Malawi, sendo que a segunda mão está marcada para dia 4 de setembro. Em caso de qualificação, os Mambas vão marcar presença nesta competição pela segunda vez. Mexer vai reforçar o Estoril de Portugal. O internacional moçambicano regressa às terras lusas depois de um ciclo de 8 anos no campeonato francês. Olhamos agora a página cultural. A Distante Proximidade é um novo livro do escritor Almeida Kumbane. A obra literária foi lançada na cidade de Maputo. A Distante Proximidade é o título do segundo livro de Almeida Kumbane. Nesta aventura pela prosa, o autor reflete sobre o seu meio entre o conto e a crônica. É um livro que aborda, não é, as questões sobre as distâncias que nós criamos, não é? De igual modo, A Distante Proximidade é um equilíbrio entre o estético e o filosófico. A literatura e a filosofia sempre andaram juntas, e tendo eu uma formação em filosofia e sendo escritor, acabo sempre unindo. Numa sessão realizada no Centro Cultural Brasil-Moçambique, em Maputo, o livro A Distante Proximidade foi apresentado pelo professor universitário José Castiano. São temáticas que levam muito a pensar, são contos muito sugestivos em relação à leitura do nosso tempo, e isso, como sabe, é panágio da filosofia. Além de A Distante Proximidade, Almeida Kumbane é autor do romance Ilusão à Primeira Vista, Prémio Literário TDM 2016. E depois da Distante Proximidade de Almeida Kumbane, vamos agora ao encontro de Boaventura Mocipo para conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite, quais são os temas que compõem o programa de hoje? Muito boa noite, Isaura. Boa noite aos nossos telespectadores. Há proprietários de postos de combustíveis que financiam o terrorismo. A revelação é do Presidente da República, Filipe Nyusi, que explicou a forma de atuação destes proprietários. Eles obrigam as suas empresas, os seus postos de abastecimento a cobrarem, portanto, em dinheiro cash, dinheiro vivo, que depois é encaminhado através de canais próprios para as fontes de alimentação do terrorismo. As declarações do Presidente da República lançam uma suspensão geral sobre os operadores da área no país, mas deixam 2 pontos a refletir. Quem atribui a licença de funcionamento dos postos de combustíveis? É o Estado. Quem deve responsabilizar práticas incomuns, práticas ilegais ou mesmo práticas impróprias? Também é o Estado.
Qual é o papel do Estado para garantir e coordenar que os postos de abastecimento de combustíveis funcionem de acordo com a legislação moçambicana? Estes são os pontos de partida para Job Fazenda e Borges Amir, que vão discutir as declarações do Presidente da República ontem. Estas mesmas declarações remetem para um outro debate, que é a proliferação de postos de combustíveis ao longo de todo o país, principalmente nos centros urbanos, como Cidade de Maputo, Cidade da Matola, se quisermos, Nampula e também Chimoio. Há 3 anos, a STV produziu uma extensa reportagem de 10 minutos, onde apontava falhas no funcionamento dos postos de combustíveis na cidade de Nampula. Um aspecto que chama a atenção é que nesta reportagem revela-se que há postos de combustíveis em Nampula que fazem promoção do preço da gasolina e do gasóleo, ou seja, vendem abaixo do preço do mercado. A pergunta é como é que pode haver promoção sobre produtos cujo preço é regulado pelo Estado. Mas não só. Quando se olha para a distância ou a proximidade entre os postos de combustíveis, também percebe-se que há muitos problemas. E não é preciso ir muito longe. Na cidade de Maputo, há postos de combustíveis quase colados. Quando se sai do Estádio Nacional do Zimpeto para o coração da cidade de Maputo, através da Estrada Nacional número 1, nota-se muitos postos de combustíveis bastante próximos, portanto, ultrapassando os 5 quilômetros previstos na legislação. São sinais que mostram que há alguma coisa a mais, além do negócio propriamente do combustível nesta área. Vamos entrar em direto com o Ricardo Machado a partir de Nampula, para dar-nos detalhes sobre o funcionamento dos postos de combustíveis nesta província. Vamos também entrar em direto com Carlitos Cadante e vamos republicar a reportagem de 10 minutos, que denuncia uma série de falhas. Só para ter uma ideia, a polícia, ao nível da província de Nampula, solicitou esta reportagem para obter dados que possam permitir uma investigação sobre as próprias falhas, os erros e, eventualmente, ilegalidades. Temos um terceiro tema, é que o ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, anunciou ontem que a tabela salarial única pode entrar em vigor em outubro. Há aqui também questões a refletir. A primeira pergunta é se esta tabela salarial única, que vai entrar em vigor em outubro, se ela vai responder ao princípio que foi anunciado logo no início. O que foi dito no início é que todos os funcionários e agentes do Estado, na mesma condição, iriam receber o mesmo salário. Isto é, um especialista no SETCIF, um especialista no Ministério da Economia e Finanças, um especialista no Ministério da Cultura e Turismo ganhariam o mesmo salário. É importante saber se Max Tonela vai garantir que este princípio funcione ou não. Pode também haver problemas em relação ao início da implementação em outubro. É que a Assembleia da República reúne em outubro, na segunda quinzena. Na primeira semana, há aquilo que se chama de sessão solene, onde são feitos os discursos de abertura. É exatamente na segunda semana onde os deputados começam a discutir as propostas de legislação. O Estado processa os salários e começa a pagar exatamente a partir do dia 15. Isto quer dizer que outubro pode falhar em termos de início de pagamento com base na tabela salarial única. Este é um tema que também vamos discutir aqui no Noite Informativa. Borges Amir e Job Fazenda é que o vão abordar. Temos outros 2 temas, um de dimensão internacional. Hoje é dia de reflexão em Angola, deixamos de lado, mas vamos olhar para as eleições no Brasil, com 2 investigadores, 2 acadêmicos a partir daquele país. Vamos também olhar para as incidências da reinauguração da Avenida Marginal, em Quelimane, que passou a chamar-se, desde hoje, Avenida Bonifácio Gruveta Massamba. E vamos entrar em direto com Jorge Marcos, que notou que nem o governador da província, nem o secretário de Estado estiveram presentes nesta homenagem a título póstumo.
São estes os destaques de noite informativa de hoje. Caro telespectador, já sabe onde nos encontrar, é na STV Notícias. Eu e os meus convidados aguardamos por si. Até já. O convite está feito daqui a pouco, depois do Jornal da Noite. Chegamos ao fim das notícias. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom descanso.